Santo é o nome do Senhor, santo. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Diga para ele, santo, santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, 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 Deus poderoso. Amém. Te amamos, Senhor. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem. E, bom, depois de ouvir essa canção, tenho algo para compartilhar com vocês, uma breve reflexão na palavra de Deus. Nossa reflexão de hoje está em Mateus 16, de 13 a 20. Mateus 16,
13 a 20. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou algum dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus, compartilhar uma breve reflexão. Oramos para que o Senhor fale conosco nesse dia, para que possamos entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Amém. Irmãos, hoje estou um pouco gripado, bastante gripado, né? Eu acredito que já estou começando a melhorar, mas tenham paciência com o timbre da voz, que não está muito bonito hoje, não. De qualquer maneira, daqui a pouco, quando terminar aqui, vou passar ele num compressor, colocar alguma coisa assim para melhorar um pouco. Amém. Então, quando Jesus ouviu a confissão de Pedro de que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Filho de Deus vivo, Mateus 16:16, a resposta de Jesus foi que Pedro seria muito importante na construção da sua igreja e que ele, o Cristo, era a pedra de sustentação dessa igreja. Não é Pedro, né? Muitos pensam que a pedra é Pedro, não. A pedra é Jesus, é a pedra angular, a pedra fundamental é Jesus, né? Muitos pensam que é Pedro, mas seria muito incoerente isso, né? Porque depois, se você ler mais para frente nesse capítulo 16 de Mateus, no verso 23, Jesus declara assim: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, certamente, ele falou que era uma pedra de tropeço e não poderia ser uma pedra angular, a pedra fundamental da igreja, né? Mas aí ele está falando para Pedro, mas está falando para o diabo, né? Que estava querendo aí atrapalhar a coisa. Mas que fica bem claro que a pedra fundamental é Jesus, né? Em Lucas 20 diz assim, 17 e 18, Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzida a pó. Então a pedra é Jesus, né? A pedra angular é a base da igreja, né? Eu estava lendo um estudo do presbítero André Sanches, muito interessante, né? Ele tem algumas ideias assim interessantes, né? Ele diz que o verso completo da fala de Jesus diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiramente vamos definir o que é a igreja. O que é a igreja, né? Muitos confundem a igreja de Jesus com templos físicos, templos geográficos. Aqui temos um conceito interessante que nos ajuda a entender. A igreja visível, né, é composta de todos os servos de Deus que estão vivos na terra, que são crentes em Cristo, são a igreja desse mundo, gente de todo quanto é lugar, tribos, povos, raças, né? Essa é a igreja visível. E a igreja invisível é composta por todos os crentes que já passaram por esse mundo,
mesmo os que já morreram e ainda estão agora com o Pai, né? Então, nesse verso, Jesus não está falando da igreja templo de tijolo, não está falando de templo. Esses podem ser destruídos a qualquer momento, né? Queimados, pode acontecer qualquer coisa com esses templos. Pode mudar de lugar, pode aumentar, pode reformar, pode acabar, né? Mas nesse contexto, Jesus está falando da segurança que a obra dele, do que ele realizou, né? E a segurança que dá para nós, que dá para os crentes, que em conjunto formam a igreja do Senhor. Os que creem formam a igreja do Senhor. Então vamos analisar uma parte, um pouquinho da expressão as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que esse é o tema nosso, né? Esse é o tema de hoje. As portas do inferno é uma figura de linguagem que aponta para a morte, morte mesmo, quando acabou realmente, né? Ou seja, a morte da condenação, a morte final, né? Então Jesus está falando que Jesus teve vitória sobre a morte. Então ele é um vitorioso. Então aqueles que seguem o Senhor são vitoriosos também. Somos mais do que vencedores, né? Então, isso indica que apesar da morte física, que é uma realidade, não podemos fugir disso, né? É a realidade que o pecado trouxe ao mundo, né? Os crentes podem até ser mortos, podem ter assassinados, podem ser perseguidos pelo maligno, como acontece muitas vezes, né? Mas entendemos que a obra realizada por Jesus vence a morte em todos os sentidos. Diz assim, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Por isso as portas do inferno, ou todo o poder da morte, não tem vitória definitiva contra os servos do Senhor, né? Assim como Jesus, os servos do Senhor morrem fisicamente, mas não eternamente. Então, essa é a vitória. Essa é a vitória sobre as portas do inferno. As portas do inferno não podem te sugar, não podem te arrebatar, não vão prevalecer contra a igreja visível que somos nós, nem contra a igreja invisível, né? Mas essa é a vitória, esse é o sucesso, né, do sacrifício de Cristo na cruz, né? Então diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja edificada por Cristo é vitoriosa, ela está fundamentada na pedra angular que é Cristo, né? Se fosse Pedro a pedra angular, estava tudo perdido. Se fosse eu e você, estava perdido. A pedra fundamental, o fundamento tem que ser Cristo, né? E as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, não por nosso mérito, senão pelo mérito de Cristo, né? Ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Tá? Isso está em Atos 20, 28. E das mãos dele ninguém pode arrebatar os que fazem parte da verdadeira igreja. Isso está em João 10, 29, depois você pode meditar aí. Ele entregou a si mesmo para quitar a nossa dívida pelo pecado, né? Gálatas 1, 4. Todas essas verdades apontam para a realidade de que a igreja fundamentada por Cristo não pode ser derrotada nem pelo maligno, nem pela morte, nem por nada. Nada. Ainda que possa sofrer nesta terra, a igreja de Cristo triunfa com ele na vitória que ele teve. É por isso que Apocalipse nos relata, né, a derrota final de todos os inimigos, né, digamos assim. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e Apocalipse 20, 10 também narra a derrota final do diabo. Não vamos ler tudo isso aqui por causa do nosso tempo, né? Mas eu queria trazer isso, porque eu estava meditando nisso aí, estava lendo uns estudos e estudando um pouquinho. E
também eu gostaria de dizer que o sistema também não tem poder sobre a igreja. Tudo que estão querendo impor, tudo que estão querendo nos fazer, né? Tudo estão querendo nos obrigar a fazer, não vai prevalecer, não vai prevalecer. Somos a igreja do Deus vivo, fundamentados na pedra angular, que é Cristo. Então vamos continuar fiéis, vamos continuar perseverando, vamos continuar indo em frente, avante. Nós já temos a vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Isso é tudo por hoje. Que o Senhor te abençoe.